tá, Esta conferência será gravada agora. aí, quando chegava uma peça aeronáutica lá, era 30 dias que desse canal amarelo ou desse canal vermelho, era um inferno, que os caras não tinham expertise, e aí criavam um caso até dizer chega, não estava acostumado com a legislação. Quer dizer, além do problema da legislação ser complicada, a gente tem um problema que é a falta de uniformidade das receitas. Quem importa para o São Paulo não tem esse tipo de problema. Agora, se você tentar importar por outras praças do Brasil, você tem que primeiro fazer um trabalho junto à Receita para o cara entender a legislação, entender o problema que existe na aviação, né, para depois ele começar a liberar. Isso é um inferno, quer dizer, além da questão, né, da legislação ser complicada, existe a questão da falta de conhecimento da Receita, da falta de uniformidade de informação. Eu acho que isso deveria ser tratado também. O Brasil é um só, a legislação é uma só. A Receita deveria tratar da mesma maneira, ou no Macapá, né, ou no Rio Grande do Sul. Não pode ter, eu tenho que importar para o São Paulo, que os caras conhecem, não posso importar para o Brasília, não posso importar para o Goiás, não posso importar para o Belo Horizonte. Isso é um absurdo. Concordo, concordo com você integralmente, Marco. Eu, particularmente, a nossa empresa ela trabalha basicamente ou por viracopos, ou, no caso de retorno de exportação e importação, peças que são mandadas para ser reparadas no exterior, eu faço por São José dos Campos, ok? Então, eu particularmente trabalho apenas com essas duas. Realmente, você tem toda a razão. Elas têm uma expertise melhor, elas entendem melhor. Tem gente que entende do assunto. O melhor local para se importar de agilidade hoje em dia é o Galeão. Isso é inegável. Eu não gosto de importar, por exemplo, Guarulhos, que também tem muitos probleminhas também lá. Mas eu acho que tem que ter uma ação governamental lá da própria Receita Federal. Então, o ideal, eu estou acabando de falar, levar os nossos pedidos diretamente à Secretaria de Aviação Civil, que ela tem poder, ela é uma secretaria de governo, ela tem poder para poder influenciar na Receita Estadual, que é o CONFAS. O CONFAS, então, colocaria uma norma para todas as receitas estaduais e também para a Receita Federal, que é no caso da liberação de mercadoria. Eu sugiro, então, a gente colocar as nossas demandas. A tua demanda é perfeita, tá? Vou deixar colocado aqui no relator, está fazendo ele, para colocar no ofício. Eu vou sugerir um ofício para o Décio mandar para a SAC. Tá ok, Décio? Então, vou fazer uma sugestão para você. Pode falar, Décio. Perfeito, Esther, que eu estou aqui na dúvida. Aliás, estou pensando hoje dar uma ligada para o Rony lá na SAC, tá? Não há dúvida nenhuma que ele tem muito boa vontade em ajudar, etc. Mas a minha sensação é que, eventualmente, a gente teria que, talvez via SAC, ele conseguindo, vamos dizer, estabelecer um contato lá, um canal importante, a gente ia direto com a Receita Federal, né, evidentemente, com o aval da SAC, eventualmente até algum membro da Secretaria de Aviação Civil, tem uns caras muito bacanas lá, ou até do Ministério da Infraestrutura, o Aldo, que é o nosso parceiro, ele está conectado por fora aqui, é o homem encarregado pelo ministro de estar acompanhando conosco, mas eu acho que as demandas que são da Receita Federal, eu acho que a gente encaminharia para o Rony, lá, o secretário-geral da SAC, e aí consultaria ele se deixaria que ele e a equipe dele levasse e discutisse essas demandas com a Receita, ou então nos daria aí um salvo-conduto para nós criarmos uma delegação, aí 3 pessoas no máximo, acho, como nós fomos da outra vez, e aí iríamos direto à Receita Federal. Eu acho que deixaria que ele nos aconselharia qual é o melhor caminho. Eu sempre parto por esse princípio, Esther, que a gente discutir diretamente com quem tem a caneta na mão, quem pode realmente, vamos dizer, ter o poder de dar uma canetada e resolver as coisas para o nosso
Eu não peguei, eu estava ali, eu fui contratado agora como office boy também da Delta Fox, tá? Estava fazendo ali um serviço de office boy, depois de lavar a louça, né, botar a caixinha de areia do gato lá fora. Cheguei um pouco atrasado, não sei se vocês estavam discutindo. Número 1, se é estabelecer, vamos dizer, uma linha azul para todos os suprimentos de manutenção aeronáutica, não sei se é isso que vocês estavam falando, ou, quer dizer, agilidade na liberação de suprimento para manutenção aeronáutica, ou estão falando alguma coisa de redução de impostos, etc. Não sei exatamente qual é a demanda. Não, a gente não chegou a esse ponto ainda. Foi levantada a questão da aplicação do processo de importação e importação da Receita Federal, os problemas que se tem. E aí eu coloquei como primeiro problema que se tem, antes de uma linha azul ou qualquer outro tipo de saída, é o problema que você não tem uma Receita Federal, você tem várias receitas federais, né? Eu já tive o caso quando eu trabalhava numa linha aérea. Essa eu não sabia, hein? Puta, várias receitas. Uma já é insuportável, agora várias é de lascar, hein? A gente ficava girando através do Brasil, dizendo, não, agora o melhor canal para importar é Belo Horizonte, agora o melhor canal é Guarulhos, agora o melhor canal é São José dos Campos. E aí você tem que ter um despachante de cada canto desse, o teu processo vira uma confusão, sabe por quê? Porque não existe uma uniformidade de tratamento da Receita Federal. A maioria das pessoas da Receita Federal não entende legislação aeronáutica, porque o volume não é tão grande assim, e como são peças, o volume não é tão grande e é peça com alto valor agregado, os caras criam um inferno para liberar as coisas normalmente, né? E aí começa todo o problema que a gente conhece, né? Em vez de você liberar a coisa em uma semana, demora 15 dias, às vezes 3 semanas, 4 semanas. Enquanto isso, o cliente fica desesperado, o passageiro não voa, esse tipo de coisa. Vence a CR, por aí vai, né? Marcos, eu queria dar uma sugestão para todos. O primeiro ponto foi o Marcos que colocou, tá ok? São essas várias receitas, isso é um fato, a gente lida com isso no dia a dia. O segundo ponto seria, no caso, a agilização. A agilização ela é fundamental para o nosso trabalho, principalmente no retorno de peças que a gente manda para fora. Eu estou com um problema que eu mandei uma peça, estou há 3 meses e meio que eu mandei uma peça. Só para sair do Brasil demorou 30 dias. Já chegou a 30 dias e eu não consegui até agora liberar. Porque tem um problema de número, porque o cara agora me encheu o saco na quinta-feira, e sexta-feira é feriado. Bom, o helicóptero está parado há 4 meses já. E o cliente está doido, obviamente, custa muito caro. Então, o que eu queria sugerir é o seguinte: nós, de oficina de manutenção aeronáutica, temos um problema. O IFI-CTA, ele emite uma relação de empresas propondo que essas empresas tenham direito ao ato COTEP. E o CONFAS, o que ele faz? Ele dá para todo mundo, o que é um grande problema, porque nem todas essas empresas que estão no ato COTEP têm de fato direito. Isso é um problema sério para todos nós. Mas tem um documento que é emitido pelo CTA que ninguém quase toma conhecimento, que é o CESAE. Todos conhecem o CESAE? Ok? O CESAE, todos conhecem? Eu não conheci. Eu não conhecia. Era bom todos tomarem conhecimento do CESAE, e nós vamos colocar esse assunto na próxima semana. Tá? O CESAE está lá no site do IFI-CTA, tem uma legislação que trata do assunto. É muito importante que as pessoas leiam e, de fato, somente aquelas empresas que têm lá que teriam direito à redução da base de impostos. É bom dar uma olhada nisso, porque é importante. Isso é desconhecimento geral de toda a aviação. Agora, imagine da Receita Estadual e da Receita Federal. Aí é muito menos. Eles nem sabem nem o que é isso. Então, dá uma olhada nisso, que isso é importante até para a gente poder discutir uma segunda fase. Tá? Com relação à agilização, nós teremos que propor algum método para a Receita Federal e a Receita Estadual liberar as empresas imediatamente. Ou seja, chegou mercadoria, é aeronáutica, é destinada à empresa tal, libera. Se tiver algum problema, fala depois.
tiver alguma multa para aplicar, aplica depois, mas libera. Porque o nosso problema maior é exatamente esse. A falta da liberação, é a demora na coisa. Associada à demora na coisa, a ignorância da maioria dos fiscais com relação à legislação aeronáutica. Não conhece, eles não sabem. Quem tem direito a 4% da redução da base de impostos é quem tem o ato COTEP. Agora, nem sempre quem tem o ato COTEP realmente tem direito. Esse é um grande problema. Está havendo uma dissonância direta disso aí. O Instituto IFI, que no caso deveria dar o fomento à aviação nossa, ou proteger as empresas de manutenção, não fazem nada com relação a isso. Eu conversei lá com eles e eles falaram, eu não posso fazer nada. O Brasil tem mais bandido do que gente correta. O cara falou na minha cara. Eu não posso fazer nada, eu não posso mudar isso. É uma situação triste para nós. Bom, então a ideia toda é fazer um documento, vou mandar para o Décio, e eu queria saber o que isso afeta em você, Isaac. A vocês aí da... O que isso afeta a vocês? Oi, Stark. Bom dia. O Valdemar, que é o nosso comprador, eu pedi para que ele participasse também, e ele é responsável por fazer as importações, né? E ele pode explicar um pouco melhor aí. Na verdade, pelo que vocês estão falando aí, é uma outra questão. O senhor já colocou que o fiscal não conhece a legislação aeronáutica e também não conhece dos itens que são importados. Então, qualquer produto que você coloque lá que é aeronáutico, ele não vai se opor, né? Também é uma questão que acaba pessoas tendo benefício que não deveriam ter, né? Oi. Você Posso falar? Oi? Nós não estamos conseguindo ouvir você, Stark. Você falou, a gente não está conseguindo... Além dessas que foi colocada, tá? Pelo Marcos e por mim, agilização de um lado e pelo Marcos, dessa dissonância de informações entre as próprias receitas federais. Qual sugestão você daria, Marcos? Tem uma sugestão a mais? Acredito que não. Peguei meio... acho que não. Seria mais isso, Stark. Seria isso daí mesmo, né? A falta de informação, desconhecimento lá deles que afeta bastante a gente. Ok, então. Carlos Cretela, você teria alguma coisa a acrescentar nisso? Não, então, eu importo normalmente por Guarulhos ou Campinas, né? E, bom, como vocês sabem, no momento, o melhor caminho tem sido Campinas, porque os voos de Guarulhos nem tem mais voo no porão, né? Então, no momento, devido a essa situação, tem sido Campinas. O que eu faço para agilizar e funciona, eu, quando vou importar peças aeronáuticas, eu já descrevo para o despachante todos os detalhes das peças, NCM, já defino com ele, descrição do produto e, eventualmente, se é uma peça que eu não costumo importar normalmente, até já mando, eu sei que é trabalho, mas já mando uma página do manual aeronáutico para comprovar e já fica com aquilo arquivado, porque quando chega a mercadoria que a Receita libera e vai para o Confas, sempre para lá. Eu não sei em outros lugares, mas aqui em São Paulo ou em Campinas, a fiscalização de comprovação, muitas vezes, que é peça aeronáutica. Eu costumo ter essa fiscalização. E aí tenho que mandar a folha do manual e tudo mais. Então, a gente também pode tentar adiantar alguma coisa para tentar evitar essa demora. No mais, é isso. Aí, se pegar um fiscal que não tem conhecimento, aí vai cair nessa situação. Agora, quantas pessoas importarem irregularmente, ilegalmente, como o rapaz falou, de que não é peça aeronáutica e a pessoa coloca, nós não podemos fazer nada. Isso nós que fazemos certo, damos o caminho certo. Quem faz errado vai caber a Receita ou Confas a pegar, né? O que a gente faz? Não temos poder de polícia, né? É isso. Ok, então. Pode falar. Então, eu queria ver duas coisas. O Carlos colocou muito bem essa questão aí, ou seja,
setor aí de manutenção está pagando pelos bandidos. Isso é a coisa mais comum no Brasil, né? Todo cidadão de bem tem que provar que é cidadão de bem, porque, na média geral, a avaliação é que é um contraventor, que é enfim, um marginal e por aí vai. Bom, há duas coisas que eu queria colocar. Você pode me explicar o que é esse CESAR, lá do CTA? O CISAER é a relação de todas as empresas de manutenção aeronáutica e táxi aéreo, que estão registradas lá. Ela é importante pelo seguinte, porque todas as empresas que estão lá, está bem claro no texto dela, da criação do CISAER, que existe há muitos anos isso aí. Nós somos submetidos a uma vistoria deles. Então, o que acontece? Na prática, eu, como empresa de manutenção aeronáutica, eu não posso importar peça, por exemplo, para jato. Eu sou uma manutenção homologada para helicóptero. Eu não posso importar peça para avião, entendeu? Porque eu sou homologado. Eu tenho que fazer as minhas homologações e eu tenho que ter a base de redução da base de cálculo de 18 para 4% de ICMS baseado nas minhas homologações. No entanto, não é o que acontece lá. E o CISAER é exatamente o que está lá. Todas as empresas que são controladas efetivamente por eles. Lá não está nenhuma empresa de comercialização de peças, não existe. Deu para entender? Então é importante para todos nós, por exemplo, é o caso do Isaac. O Isaac está lá, ele é homologado em uma série de coisas, que eu não sou homologado. Eu não posso importar as peças que ele homologa, que ele faz, o serviço. Esse é o correto. Então, só ele poderia importar, porque ele é homologado naquilo. Eu não sou homologado naquilo. Entendeu? Eu não vou poder importar, por exemplo, extintor de incêndio. Ele é homologado para extintor de incêndio, eu não sou. Então, cada coisa é no seu lugar. Se eu quiser importar, eu me homologo. E assim por diante. Essa é a realidade dos fatos. Entendeu? Existe uma dissonância tremenda. Leiam o CISAER e a legislação do CISAER. É muito importante que todos conheçam, principalmente quem é táxi aéreo, quem é oficina de manutenção. É muito importante isso aí. E é só se cadastrar, é uma coisa simples para se cadastrar. Eu entendo perfeitamente. Tudo isso veio em função de um festival. Eu me lembro que quando nós estivemos lá com o Dr. Everardo Maciel, o famigerado, né? Everardo Maciel, era o bicho-papão da Receita Federal. Eu me lembro que ele dizia o seguinte, ele disse para nós, mais exatamente por Rui Amparo, vocês estão pagando uma conta de que vocês mandam para fora uma turbina para fazer um determinado serviço e recebe de volta uma turbina nova. Né? Recebe de volta uma turbina nova. Então, nós somos obrigados a criar uma série de filtros para que esse tipo de coisa não aconteça. Manda um motor usado, velho, e recebe um motor novo no lugar, né? E assim por diante, peças e componentes que vão para fazer um serviço lá fora e voltava como peça nova, e, enfim, e daí para frente todo esse festival de burocracia. Eu posso imaginar, pelo que você está falando, de que uma oficina que é homologada até um King Air 250, a partir do momento que ele homologa o Citation 500, Citation 5, 7, 10, etc., ele tem que fazer um upgrade toda vez lá no CESAER, porque senão, se ele está homologado até King Air, se ele recebeu, já se homologar numa linha Citation, ele tem que se atualizar lá no CESAER, porque senão também ele não pode importar, porque, enfim, a qualificação dele não estava atualizada. Mas tudo bem, acho que faz sentido. Agora, tem uma outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês, que será fundamental, Sterck, no avanço dessa coisa. Então, a primeira delas, eu acho que nós, daqui para frente, falarmos
somente em nome do fórum, para obter mudanças, etc., 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 a gente está um pouquinho enfraquecido, se, junto com o fórum, a gente chegar com uma entidade de manutenção aeronáutica que hoje, ao que me parece, está na mão da Abetaer, né? Está na mão da Abetaer, a partir do momento que a NOMA não existe mais, que, enfim, as nossas entidades antigas de manutenção não existem mais. Então, a pergunta que eu coloco, eu não estou vendo o comandante Afonso aí, que é o diretor executivo da Abetaer, não sei nem se ele foi avisado, etc., né? Acredito que sim, porque todo mundo sabe que tem a sala da manutenção, etc., mas eu julgaria muito importante que a gente, viu, Esther, que rapidamente conversasse com o comandante Afonso e verificar o seguinte: bom, ok, vocês concordam em utilizar a entidade Abetaer como a entidade de manutenção, ela hoje está inscrita e qualificada como entidade de manutenção, além táxi aéreo e manutenção, e agora também aviação regional. Então, eu sugeriria que a Abetaer, se assim for, nomeasse um grupo de delegados, tá? E aí, espero que você, como cabeça da sala de manutenção, teria aí você, mais uma equipe que vocês nomeariam aí, e seriam, vamos dizer, os interlocutores com as autoridades, que a partir daqui, a partir de agora, a gente começaria a abrir essas frentes, porque, sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida disso, as autoridades vão pretender dialogar com realmente especialistas e representantes efetivamente do setor de manutenção aeronáutica. Tantos, eu vou repetir a palavra do Dr. Osíris no fórum de 2007. Ele disse para mim: Décio, eu estou me sentindo um merda. Aí eu digo: pô, Dr. Osíris, o que é isso? Né? Naquele último dia lá, algum de vocês se lembra, o Esther com certeza se lembra, cada coordenador estava fazendo um relatório da sua sala no último dia, e aí quando vocês, eu me lembro que foi exatamente no setor da manutenção, estava se fazendo um relatório sobre mecânicas de pintura, sistemas, cabines, etc., etc., etc. O doutor Osíris virou para mim e falou assim: eu estou me sentindo um merda. Eu digo: por que, doutor Osíris? Aí ele disse: eu pensei que entendesse alguma coisa de aviação. Agora eu estou vendo que eu não entendo porra nenhuma. E eu posso dizer que eu estou me sentindo assim nesse momento, e entendo perfeitamente o seguinte: nós não podemos gaguejar, sabe, pessoal? Quando chegar à frente de uma autoridade, seja ele na Secretaria da Aviação Civil, seja na Receita Federal depois da manhã, na Receita Estadual, é importante que os interlocutores realmente sejam pessoas que saibam exatamente o que estão falando e o que pretendem. E o que pretende usar, eu acho que a gente deve, na medida do possível, usar o princípio que eu, particularmente, sempre usei na aviação ao longo de toda a minha vida. Jamais pedir alguma coisa que eu não tivesse absoluta certeza que fazia todo sentido e que eu merecia ser atendido. Eu acho que nós temos que nos guarnecer o máximo possível. A primeira, estamos representando uma entidade. E esta entidade é a autoridade do nosso setor, é a autoridade da manutenção aeronáutica. Então, assim como nós temos a BAG, defendendo a aviação executiva, a BEAR, a aviação de linha regular, enfim, a APA defendendo a aviação geral, eu acho que a manutenção deve chegar, e vamos conversar, se vocês estiverem de acordo, vocês mesmos conversem com o Afonso. Bom, olha, vai ser a Abetaer,
tá? E aí nomear um grupo de delegados e vocês daqui para frente seus interlocutores com a autoridade, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda, realmente chega lá muito bem documentado e aquilo que a gente já se definiu que deveriam fazer com o mínimo possível de demanda. No limite, se puder ficar em 3, não ir para 5, se puder ficar em 5, não ir para 7 e assim por diante. A gente chegar ali com um balde, um saco de demandas, a coisa vai se perder, mas, bom, qual é o foco realmente? Né? Qual é o número 1? Se pudermos ficar só nele, vamos, e daí para frente, vamos dizer, conseguiu esse, vamos para o segundo e por aí vamos, né? Abrir um caminho nessa direção. Então, acho que tem essas duas questões, viu, Tec? A primeira dela, definir qual é a entidade que efetivamente hoje representa a manutenção aeronáutica. E aí conversar com esse pessoal, organizar isso, tá, de maneira correta, nomear o grupo de delegados, etc. E, a partir daí, com a entidade, com o fórum, aí ir à frente, rapidamente. O Rony é um parceiraço lá da Secretaria de Aviação Civil, né? Se houver alguma coisa em termos de ANAC, realmente o Juliano, hoje, o novo presidente, é uma pessoa muito acessível e tal. Ou seja, nós estamos bem. Agora, seria fundamental, viu, Esther, que a gente conversar com o Afonso, você especialmente conversar com ele, bom, como é que fazemos? E a partir daí, ou se tiver, não, vamos criar uma nova entidade, sei lá, isso é cabeça de vocês, ela já está pronta. Então, se puder, ótimo, se não, mas é a decisão de vocês, tá? Eu acho que isso é fundamental. Ok, nós vamos tentar conversar, então, primeiramente com a Betaer, tá? Falar com o comandante Afonso. E se não der resultado, a gente conversa para a BAG, se for o caso, ok? Perfeito. Ok, primeiramente, vamos tentar conversar com, até no primeiro momento, até a gente resolver uma situação das empresas de manutenção. E vamos tentar levar exatamente essa coisa. Eu queria sugerir a vocês duas coisas rapidamente. A primeira delas é que essa reunião terminasse exatamente às 11 horas da manhã, para a gente não ficar estendendo, porque todo mundo tem seus deveres para fazer. Então, quando for exatamente 5 minutos antes das 11 horas da manhã, o relator vai ler todos os assuntos discutidos aqui. Eu gostaria de fechar esses assuntos que foram discutidos aqui na segunda-feira que vem e remeter o ofício para o Décio. A gente leria a versão final de tudo aquilo que foi coletado. Eu precisava saber, Décio, você tem alguma maneira de a gente ter um e-mail? Ou posso dar um e-mail para todo mundo mandar para o meu e-mail? O que vocês acham? Eu fico com mandar para o teu e-mail. O relator está contigo, está com você? Ou quem é o relator da sala? O relator é o mesmo do fórum, foi o Martins, ele está do meu lado aqui, anotando tudo. Ele vai ler para vocês daqui a pouco tudo que foi falado aqui. Manda no teu e-mail, perfeito, e você reencaminha para mim, depois de revisar. Meu e-mail, para quem quer anotar aí, meu e-mail é elsonsterk, tudo minúsculo, tudo junto, elsonsterk@bal.com.br. Pode mandar todo mundo para lá. E eu queria que vocês fizessem uma gentileza. Mandassem todos os e-mails de vocês para lá também, que aí eu vou pegar esse relatório do Martins e mandar para vocês, hoje ainda, se for possível. Tá? Aí vocês leem o relatório do Martins hoje, sugerem mais coisas para mudar, a gente muda ao longo da semana e na segunda-feira eu encaminho o relatório para o Décio. Ok, pessoal? Quer repetir o teu e-mail aí? elsonsterk @bal.com.br. Bal. Bravo Oscar Lima. Bal. Exatamente. Oscar Lima. Viu, pessoal? Eu coloquei o e-mail do Sterk no chat. Tem um bate-papo aqui no canto direito da tela, lá em cima, do lado do ícone configurações. No meio
o que é chat, eu nunca entrei em chat, mas tudo bem. Eu vou tentar... Na parte de cima aí tem até uma notificaçãozinha de bate-papo aí, eu coloquei o seu e-mail lá, Esther. Tá bom, então. Ótimo, excelente. Excelente. Bom, pessoal, mais alguma coisa? O assunto que o Marcos Campos falou, eu achei muito importante. Muito mais importante, talvez, do que o momento que nós estamos vivendo. Existe um problema muito sério, realmente, Marcos, com relação ao entendimento dessa importação de peças aeronáuticas. E quem sofre somos nós. Oficina de manutenção, táxi aéreo e oficinas homologadas em geral. É um exemplo, mais ou menos, que eu vou dar claro, viu, Décio, para você entender isso. O Marcos, por exemplo, tem aviões na empresa dele que ele homologou. Para ele homologar um avião, ele tem um custo médio aí de 300 a 400 mil reais por aeronave. Treinamento de mecânico, compra de ferramentas especiais, compra de manuais. É um valor muito alto que uma empresa gasta. Eu, por exemplo, fiz há pouco tempo a homologação do AW69. Eu gastei R$ 1.600.000 reais. Significando o quê? Porra, agora você vê o negócio. Eu tenho o direito de importar peça com redução da base de imposto? Tenho. Agora, qualquer escritóriozinho que está no ato cooptec também tem o mesmo direito? Tem alguma coisa errada. A legislação não prevê isso. Moral da história, qual é a empresa que daqui para frente vai querer se homologar? Nenhuma. Todo mundo vai querer saber fazer o quê? Ser um escritóriozinho, com uma mesa velha, um telefone velho e uma menina está atendendo o telefone e importando qualquer mercadoria do Brasil. Isso é um problema seríssimo para todos nós. Quer dizer, a aviação vai morrer por conta disso. Ou seja, se o bandido vai matar a aviação, bom, vamos ser todo bandido, então. Locoplantamos-nos todos nós, então. Isso é um absurdo. Pô. Cada coisa no seu galho, cada macaco no seu galho. Você quer ter direito à base de impostos? Ok, monta uma oficina. Compra ferramenta especial, treina mecânico, compra manual. Você vai assinar um manual hoje, Décio, custa 4, 5, 6, 10 mil dólares por ano, Décio. Marcos, você está falando, pode falar, Marcos. O manual para revisão custa mais de 100 mil dólares. Né? Para você ter uma ideia, e são por trás. Se você pegar, por exemplo, um PT-634, custa em torno de 80 mil dólares. Do PT-640, né, que é aquela nova linha da prática, custa mais de 250 mil dólares, só o manual. Tá? Uma outra coisa que eu queria levantar, não sei se é a hora, isso sempre foi um tema muito polêmico no Brasil, é a questão do exchange. Não seria a hora de a gente começar a tratar disso? Todo mundo tem exchange. Todo mundo tem exchange, menos no Brasil. E tem algumas praças da Receita que aceitam exchange. Eu já trabalhei numa empresa de helicóptero, né, na Era Amazônia, que a gente tinha um despachante, o Schinter, e ele conseguiu convencer o cara da Receita Federal do Rio de Janeiro a aceitar exchange de motor naquela época. E a gente fazia exchange com tudo. A gente trabalhava com a L1, suportando a gente, fazia exchange de tudo. Só que se conseguia isso com o Rio de Janeiro. Quer dizer, de novo, várias receitas federais, várias interpretações, cada um aceitando uma coisa diferente da outra. Positivo. Vamos colocar isso na pauta aí. Eu queria fazer duas perguntas, Sterker. A primeira delas é o seguinte. Pouca gente sabe, mas eu sou pistoleiro de aluguel também. E o ano passado eu importei uma arma de competição, tá? Importei uma arma de competição absolutamente legalizado no Serviço Federal de Produtos Controlados, enfim, com um currículo de 40 anos como atirador, etc, etc. Bom, enfim, com todos meus clubes, todo filiado a tudo, confederação, federação, aquilo no inferno e na torre. E, bom, o tempo de importação, o tempo de o processo todo de importação levou mais de 2 anos. Depois que a arma foi liberada e chegou aqui no Brasil, ela ficou retida aí no aeroporto de Guarulhos mais ou menos quase 3 meses. Isso com tudo, absolutamente tudo. Bom,
quando nós conseguimos liberar o pagamento de alfandegagem de diária, custou quase que 1/3 do valor da arma que eu tive que pagar. Então, a primeira pergunta minha está isso aqui. Cada dia que um suprimento está lá na receita, vocês estão pagando a alfandegagem disso aí? É acima de 15 dias. Né? O processo chega 15 dias após a liberação, você tem tempo para poder pagar, liberar e tudo mais. Acima de 15 dias, você começa a pagar a diária. Aí é um percentual do valor do bem. Esse é um problema sério também na aviação. Também é. Quer dizer, não é problema nenhum, está tudo regularizado, é simplesmente problema burocrático da Receita para liberar. Como no meu caso, que ficou 2 meses de cacetada, tal, não tinha nenhum problema, não tinha que justificar nada, não tinha que informar absolutamente nada, simplesmente era uma liberação para ir retirar a arma lá. E quando veio a conta, eu tive que morrer lá com praticamente 1/3 do valor da arma. Foi o tempo que essa arma ficou alfandegada lá. É por isso que a agilização, o pedido da agilização é muito importante. Porque nós temos que mostrar para eles, é isso que é a minha preocupação maior. No documento que vai ser encaminhado, a SAC, nós temos que demonstrar para ele o custo de uma aeronave parada por dia. Eu falei para vocês, um helicóptero de 8 milhões de dólares custa por dia parado 2.500 dólares. Ele continua pagando a angaragem, ele continua pagando o piloto, ele continua se depreciando, ele tem um custo financeiro do valor investido, enfim. Um dia de helicóptero parado é 2.500, 3.000 dólares. Um avião também é a mesma coisa. Mais um problema. Quem paga esse custo? É o Brasil, meu Deus. É a questão dos itens BEL de importação. Basicamente, o estoque é limitado. O capital investido no Brasil com uma linha aérea, em termos de manutenção, ele tem que ser normalmente o dobro do capital da mesma empresa nos Estados Unidos. Por quê? Como os itens MEL aqui são os mesmos itens MEL dos Estados Unidos, o tempo de duração desses itens é o mesmo, categoria A, B, C, D, são exatamente os mesmos que tem lá, nós temos o dobro, o triplo, 4 vezes mais tempo para importar. Isso quer dizer que a gente tem que ter mais estoque do que eles, você tem que ter mais capital imobilizado do que eles, porque a gente não consegue atender o tempo do item MEL, né, no processo normal, porque lá você pega o telefone e liga, se a peça está nos Estados Unidos, está na Irlanda, o cara te manda a peça, você em um dia tira na alfândega, no outro dia está dentro da tua aeronave, você atendeu a categoria MEL. Aqui você não consegue fazer isso. Resultado, você tem que ter mais peças no estoque, mais imobilizado, aí você tem o custo do capital, você tem que ter custo financeiro em cima disso e custo de oportunidade de capital. Quer dizer, além da questão, vamos dizer assim, do leasing, da aeronave parada e tudo mais, você tem esses problemas operacionais também. Você tira a aeronave de operação. Aí você imagina uma linha aérea. Estou falando de linha aérea porque eu trabalhei durante muitos anos em linha aérea. Isso era crítico para a gente. Você imagina numa linha aérea você ter lá, entra um item MEL, 10 dias. 10 dias, se você perder um dia só com cotação, você compra a peça, envia dinheiro para o cara. No outro dia ele te libera. Né? E em 8 dias você não consegue liberar a peça no Brasil de jeito nenhum, a não ser que dê tudo certo, todos os astros se alinhem. Aí você vai pedir para a ANAC extensão de item MEL, meu Deus do céu, né? Morre, senta e chora, porque ela te dá uma extensão de item MEL. Se você for uma linha aérea grande, eles até te dão automático. Se você for uma linha pequena, o cara vai te pedir estatística, por que você não fez provisionamento do teu estoque, por que isso, por que aquilo outro, não sei o quê. Resultado, ou te força a voar irregular, com o item MEL vencido, ou te força a ter um estoque muito maior do que você deveria ter. Aí fala em abrir os céus para os americanos, para não sei quem, você vai uma concorrência desleal. Né? Porque eles vão poder ter, com a matrícula November, vai chegar aqui, não vai passar na alfândega, vai direto para a aeronave deles. E a gente, como é que vai fazer? Eu me lembro daquela vez que, voltando outra vez lá com o Everardo Maciel, estava um representante era o Anderson Marquevix, da Embraer, estava o Rui Amparo,
ainda da TAM, estava da VEM, engenharia de manutenção lá da Varig, não me lembro quem era, né? Mas era alguém bastante conhecido. E ele argumentava naquela época, eu quase tive um infarto quando eu ouvi que uma aeronave, um Boeing naquela época, o 737-300, que estava na moda, uma aeronave suprimento de manutenção de itens no-go, a Varig tinha que estocar, se não me falha a memória, 3 milhões de dólares, tá, por cada avião parado na prateleira. E se houvesse essa agilidade da tipo linha azul que se pedia na época, etc., esses 3 milhões caía para menos de 1 milhão de dólares de suprimento. Eu me lembro que havia uma empresa nos Estados Unidos que colocava um motor em qualquer lugar do Brasil em 24 horas, aonde fosse necessário. Em 24 horas ela colocava esse motor, e que a empresa, para liberar esse maldito motor, levava de 15 a 20 dias, com aeronave parada e tal. Bom, enfim, eu estou ouvindo aqui o que vocês estão falando, especialmente o que você está me falando, Marcos. Meu coração subiu os batimentos cardíacos, tanta raiva. Eu gostaria de só uma pergunta para montar um pouquinho da minha argumentação que eu estou pretendendo levar lá para a SAC, lá para o Rony. Esses manuais que vocês estão me falando, 100 mil dólares, 120 mil dólares no manual, eu estou pensando aqui que, cara, me dá contração de coisa. As empresas americanas pagam exatamente esse mesmo custo também por um manual, Marcos? Pago. No caso de oficinas de motores, que é o nosso caso específico hoje aqui na CSA, isso eles estão colocando como uma barreira, né? Nos últimos 10 anos, a Pratt Whitney triplicou praticamente o preço dos manuais de revisão geral. Então, ela está colocando isso como uma barreira, ela está consolidando o mercado, está comprando todo mundo fora de DOF. Para você ser uma oficina independente hoje, você paga os manuais, os DOFs não pagam. Então, eles estão criando isso como uma barreira de entrada. Você coloca isso é um problema financeiro. Já a Honeywell não te vende o manual. Diz que você não é representante dela, não quer te vender o manual. E aí, eu estou vendo o pessoal balançar a cabeça aí, com a Honeywell é uma desgraça, para acessórios é uma desgraça. E aí você consegue por um terceiro e a ANAC não aceita. Isso é um outro problema que eu quero colocar no fórum, já que a gente está tratando de receita, a gente não vai tratar disso hoje, é o que eu quero tratar. Nós somos homologados da FAA também. O FAA aceita eu comprar manual de terceiro, a ANAC não aceita. Vieram com uma questão de copyright, a gente conseguiu derrubar o copyright, aí vieram com uma questão de confiabilidade. Tudo para não aceitar. Quer dizer, a gente é mais realista que o rei. Se o FAA, onde as montadoras são, os fabricantes são, aceita, aqui não aceita. E isso a gente vai tratar num outro fórum. Mas é uma barreira de impedimento que eles colocam, que é uma barreira financeira. Infelizmente, o mercado é esse. Mas aí você tem já uma barreira de custo de manuais, gera homologação para casa do, sabe, estratosférica. Aí você tem todo um processo que é feito para não dar certo, aí, meu amigo, fica muito difícil trabalhar nesse país mesmo. E outra coisa pior, viu, Décio? Você quer saber sobre manuais? Até 5 anos atrás, eu podia fazer a revisão geral de todos os componentes dela. Bastaria eu comprar os manuais, as ferramentas especiais, eu faria. Então, eu tinha que fazer uma revisão de uma caixa de transmissão, ok. Eu pegava, comprava o manual, treinava o meu mecânico e fazia no Brasil. A partir do 429, não pode mais. Ou seja, a BEL não autoriza eu fazer revisão de grandes componentes do BEL 429. E já mudou agora também para o BEL 505. Quer dizer, eu tenho que fazer o quê? Exchange. E aí eu entro naquele problema que o Marcos acabou de falar. Quer dizer, o Brasil está cada vez sendo mais pressionado, e não é só os fabricantes americanos, é também os europeus que entraram nessa mesma história agora. Então, nós estamos sendo pressionados de tudo quanto é lado. Se não tomarmos uma providência logo, eles vão matar as empresas de manutenção aeronáutica. Ou seja, só vai ficar picareta no mercado. Exatamente. Você quer ver um negócio? Décio, vou te contar uma história agora que você não vai acreditar.
Eu sou homologado para fazer a revisão geral de BEL, Jet Ranger. Revisão de caixa de transmissão, ok? A Líder é homologada, a Elisul é homologada, tudo homologado pela BEL. Quantas caixas de transmissão? No Brasil tem 250 Jet Ranger operando. Quantas caixas de transmissão eu, a Líder e a Elisul fazemos por ano? Nenhuma. Nenhuma. Você sabe por quê? É tudo na picaretagem. No Brasil inteiro. Isso é piada. O Brasil está desse jeito, lamentavelmente falando. Vamos ter que se unir realmente, viu, Marco? Isaac, nós temos que se unir e começar a trabalhar, porque senão vão matar a gente. A verdade é essa. Essa é a oportunidade. Pessoal, são 10h50, pode falar. A ANAC tinha que trabalhar com uma agência de fomento, né? Esse papel ela não exerce. Eles querem ser poder fiscalizador só. Eles não encaram o papel deles como agência de fomento. E aí eles estão matando quem quer ser sério, né? Aí só dá espaço ou para picareta, entendeu? Ou para importação. Eles estão matando a gente. Isso que o Marcos falou, nós tratamos no fórum, né, Décio? Acho que você não estava na sala. O que acontece nós levantamos uma questão e depois eu até queria ver como é que ficou, se houve um posicionamento formal por parte da ANAC com relação àquilo. Os fabricantes eles fazem reserva de mercado nas publicações, ou seja, só eu posso fazer ou só os meus podem fazer manutenção. E o mais engraçado disso é que a ANAC, como poder concedente, ela está cedendo esse poder concedente dela para os fabricantes, tá certo? Ela está deixando de fazer a parte dela como órgão homologador e fiscalizador, e ela está terceirizando essa atividade para a OEM, né? E atendendo uma demanda de mercado americana, um consumo americano ou europeu que seja, e nós, no Brasil, aqui estamos cada vez mais vendidos, né? E quer seja por conta dos preços manuais, pela obrigatoriedade de você utilizar a publicação comprada, comprovar ela, né? Que você comprou ela de fato do fabricante. Então, é uma reserva de mercado que está sendo feita, tá certo? E que a ANAC está se calando, se cala, né? Ela não entra no meio. Ou quando entra no meio é para defender o fabricante. Trabalhando para eles. Ela não está se calando, ela está trabalhando para eles. Ela está se posicionando do lado deles. Se ela estivesse só se calando, seria uma coisa. Ela está se posicionando do lado deles. Nós tivemos uma discussão na ANAC sobre isso ano passado. Nós fomos até não fomos à diretoria, mas fomos aos supervisores máximos lá e ficou bem claro para a gente a posição da ANAC. Ela está se posicionando do lado deles. Quer dizer, isso é a política de Estado. Isso tem que ser mudado. Eles têm que ter política de Estado. Eles não estão tendo política de Estado. Quem está definindo isso hoje é o inspetor da ANAC. É o cara lá de baixo que vem lá e te bloqueia para você fazer uma revisão de determinada coisa. Isso aí virou zona. A mesma coisa na Receita Federal, né? Quando você vai fazer a importação de peças. Ele às vezes para uma peça sua por desconhecimento. E não como deveria ser da forma correta, por ele ter evidência de que aquilo ali não está cumprindo com o que determina o requisito, né? Ele só poderia parar a sua importação ou segurar ela de alguma forma se ele tivesse uma prova, uma evidência de que não tá sendo cumprido da forma que deveria, que é um erro também, né? Então cai no mesmo erro. Ou seja, o cara da Receita, o cara da ANAC tem todo o poder do mundo. E você está sempre na mão deles. Já acabou. Se vira, meu. Pessoal, vamos fazer o seguinte. O Martins vai agora fazer uma leitura de tudo que foi discutido aqui agora. E depois vocês, por favor, mandem um e-mail para o meu e-mail. Eu vou mandar o relatório para vocês, tá? Um minutinho só. Sterk, só um minutinho antes da leitura do relatório. Eu gostaria de colocar uma coisa que é fundamental pelo que eu ouvi de vocês aqui. Indiscutivelmente, a ANAC, seja lá quem seja, em termos de autoridades, Receita Federal, etc., no meu modo de ver, ela está fazendo aquilo que ela entende que deva fazer por conta de que não existe um interlocutor que diga para eles exatamente qual é a forma correta e como a coisa deve ser feita. Então, eu entendo claramente, Sterk, que passei
basicamente toda a minha vida por isso. Quando a autoridade não tem um interlocutor, ou esse interlocutor é frágil, a empresa, apesar de ser um cara muito competente, mas que está ali defendendo uma posição, a autoridade entende que o cara está advogando e põe em causa própria e está lá defendendo a empresa dele e não o setor. Então, o que eu acho que nós precisamos imediatamente, a partir da sequência dessas conversas que nós vamos ter, Sterck, criar um grupo de delegados altamente eficiente e representando uma entidade e o fórum de que a gente consiga colocar esses caras dentro da ANAC, dentro da SAC. É muito diferente quando chega um grupo de especialistas, como são vocês, discutindo com a autoridade em nome de uma entidade ou de uma entidade maior, que é o fórum, etc, etc. Eu acho que aí as coisas começam a mudar de panorama. Tá? Ok, nesse primeiro momento, então, nós vamos sugerir uma associação lá para o pessoal da Betaera, ok? E a gente faz uma reunião com a gente, se for o caso, depois. Pessoal, não esqueça que segunda-feira, 10 horas da semana que vem, o fórum continua com a manutenção, tá, pessoal? O Batista vai ler para vocês, então, agora, por favor. Bom dia aí a todos, né? Assim, eu fui escrevendo, vocês foram falando aqui, eu fui escrevendo, né? Tem bastante informação aqui. Estão me ouvindo bem? Então, assim, vários aí falaram e eu vou tentar resumir aqui. Depois, é claro, eu vou organizar isso aqui, escrever corretamente, para poder ser distribuído aí para todos, né? Mas, assim, basicamente foram apresentados problemas e, de certa forma, no meio desses problemas, algumas sugestões, como o Décio Correia apresentou aí da questão do interlocutor através desse grupo de especialistas aí, né, para interceder junto às autoridades aí, tá? Então, o Sterck, ele começou falando da questão do problema aí que a gente está enfrentando hoje em função da Covid-19, né, que é essa diminuição aí do atendimento aí da Receita Federal, tá? Então, realmente é um problema atual, né, que está acontecendo e que está atrasando mais ainda. Então, eu vou escrever alguma coisa sobre isso aí, melhorar aqui o que eu falei. Agregado a isso, aí a gente entra no problema que o Marcos citou aí, que é essa falta de uniformidade, né, das receitas aí no Brasil, e que também é outro problema muito sério e que é um problema que independe da conjuntura atual. Então, principalmente por falta de conhecimento, né, e que levam, é uma bola de neve que leva a uma série de outros problemas, como foi falado pelo Isaac no final aí, o cara não conhece, não sabe o que é um produto aeronáutico, e aí quem paga o pato? Quem está importando, né? E, consequentemente, o cliente também, ou o operador, e gerando prejuízo, gerando atraso, aumentando o custo do Brasil. Tá? Então, basicamente, a gente teria esses dois tópicos, né? Aí foi falado, que eu comecei, já comentei aí, que o Décio propôs, eu não sei se vai entrar na pauta nessa primeira reunião aqui, mas eu acho que deveria entrar, minha opinião, né? Eu sei que eu sou aqui só um relator, mas eu acho que deveria entrar. É fundamental realmente a gente ter aí esse interlocutor para que isso fique aí, né? Acho que foi bem colocado aí pelo Décio, né? Não sei se vocês concordam. E aí, para a próxima semana, sim, aí a gente entraria talvez nessa questão dos manuais, esse problema do ato COTEP que o Sterck falou, ele falou até desse catálogo aí do CISAER, tá bom? Basicamente foi o que a gente conversou aqui, né? Tem bastante detalhes, na hora que eu vou escrever com bastante detalhes para vocês, mas no geral, foi o que a gente tratou aqui, ok? Bom, Décio, continuando aqui, Décio, eu vou mandar para você o documento gerado no final do dia, hoje, para vocês. Por favor, pegue o meu e-mail, manda um e-mail para mim, que eu vou copiar vocês para, tá ok? Eu mando o relatório hoje, deixando bem claro. Eu quero terminar essa semana tudo, a gente vai discutindo pela internet durante a semana, e aí eu passo em definitivo para o Décio. Perfeito, Sterck, eu só queria fazer uma solicitação só.
No e-mail que eu vou enviar o endereço do Valdemar também. Eu gostaria que pudesse ser copiado daqui para frente também, tá? O Valdemar, ele participando também junto com você, positivo. Já colocou aqui como ele como participante, tá? Tá bom, pessoal? Tá faltando 1 minuto para terminar. Vamos obedecer o horário de início de... Queretela, tem alguma coisa? Não, tranquilo. Eu já pego o teu e-mail, eu mando para vocês. Estou tranquilo. Obrigado. Muito obrigado pela participação de todos aí, tá? Décio, palavras finais. Só fecho no seguinte. Quando criar esse grupo de delegados, eu estou percebendo aqui que seria muito importante que nós tivéssemos delegados especialistas em segmento. Então, no teu caso, você é um grande especialista, apesar de conhecer manutenção de cabeça para baixo, upside down, mas quando você, hoje, você fala com muita propriedade no setor do segmento de asa rotativa, seria muito importante a gente ter gente da manutenção de linhas aéreas regulares, do táxi aéreo, da aviação regional, da aviação geral, etc., ou dos segmentos de importação, como é o Carlos aí, Aerosafety. Então, seria muito a gente ter grandes especialistas, porque a gente fala com muita facilidade. Eu percebi, viu, Esther, que nas nossas entregas de relatório, nenhuma autoridade, mas nenhuma, do ministro para baixo, simplesmente, quando nós estávamos, ficava todo mundo quieto, porque nós estávamos ali autoridade. As pessoas que estavam lá eram realmente autoridades, e nós estamos estudados por um Fórum Brasileiro de Transporte Aéreo. Cara, isso teve um peso massacrante em cima das autoridades. Então, eu acho que realmente pensem nisso. Vocês devem criar um grupo de guerreiros da manutenção aeronáutica, e quando o cara quiser falar qualquer coisa, estamos falando de oficina, já está aquele cara, estamos falando de aviação executiva, já está aquele cara dando trombada, porque realmente vocês me impressionaram, tá? Vocês me impressionaram, eu permanentemente, desde que o Esther começou a bater nessas teclas aí, eu fico profundamente impressionado com o sofrimento de vocês, e é fundamental que as autoridades passem daqui para frente a olhar vocês como parceiros, como grandes especialistas, e daqui para frente, o que começar a ser regulado, o que começar a ser burocratizado, passe pelos de vocês, tá? E por de acordo com vocês, como a coisa funciona no FAA americano, na autoridade americana. Ou seja, o poder emana do povo realmente, e o povo é vocês, e a regulação deve ser feita por vocês, e não por uma meia dúzia de burocrata idiota que não tem a menor ideia da merda que é o dia a dia de vocês na manutenção aeronáutica. Então, era só isso. Bom, pessoal, um grande abraço. Vamos se comunicar a partir de agora por e-mail, e segunda-feira, 10 horas da manhã, estaremos a posto de novo. Muito obrigado. A todos aí. Obrigado, um abraço. Obrigado, Paulo. Qualquer coisa é só me ligar. Um abraço. Um abraço.